Boa noite a todos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Josiene, Josi. Eu sou a esposa daquele rapaz ali que cantou comigo. E nós somos, um casal que Deus ele fez muita coisa nas nossas vidas. E a gente vive, em função de adorá-lo, de servi-lo. E eu vou contando um pouco aqui, na medida que eu vou trazendo a mensagem. Foi me dada um tema bem sério, Uma responsabilidade muito grande falar da volta de Jesus, que é a maior esperança do cristão, Então, vou trazer para vocês um pouquinho. E na medida que eu estava escrevendo, o Espírito Santo ele foi meditando coisas no meu coração. E vocês podem ter certeza que a pessoa mais transformada com essa palavra está sendo eu. Que o Espírito Santo veio trazendo durante a semana muita coisa. E eu quero compartilhar com vocês, A tradução da palavra é esperança, É um sentimento de quem vê como possível a realização de algo. Então, ela está sempre atrelada a algo positivo, E no dicionário também fala a questão da fé. Uma crença de que um desejo se torne realidade. E qual é o maior desejo do cristão? Encontrar com Cristo. E viver para sempre, nas mansões celestiais com Ele, ao lado do nosso amado, Então eu trago rapidinho uma linha do tempo para a gente relembrar a história do homem, que Deus ele cria o Jardim do Éden, que era o plano inicial, que é se relacionar com a gente, se relaciona com o homem, o dia 24 horas por dia. E aí o pecado entra no mundo, cria uma separação entre o homem e Deus. E aí vem Jesus Cristo para nos religar com o Senhor. E aqui, então, nós recebemos a graça e a salvação. Então, nada do que nós fizermos será suficiente. E nós jamais conquistaríamos, a graça, a salvação, porque ela é pela graça, E aí, por fim, a conclusão da história da humanidade se dará com a volta de Jesus Cristo. Então, para a gente relembrar um pouquinho o que é a fé, a própria palavra ela explica para a gente, e o João vai ler para a gente em Hebreus. Hebreus 11, 1 ao 3, pode ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, Então a fé, ela é crer, e muitas vezes, na maioria das vezes, é algo que a gente não vê, Então, e o Espírito Santo também que coloca essa fé no nosso coração, Porque por nós mesmos, nós jamais acreditaríamos em algo que nós não vemos, Eu trago para a gente aqui Eu sou universitária, Eu estou no 9º período de arquitetura e urbanismo. Gosto muito de neurociências. E a neurociência, cada dia mais, ela tem estudado a influência da fé na vida das pessoas, E a Science, que é uma das maiores revistas de neurociência, se não a maior no mundo, ela fez um estudo da associação entre a espiritualidade e a religiosidade na saúde mental. E aí foi confirmado, olha que interessante, não basta ter só espiritualidade, tem que ter religiosidade. Nós vivemos em um tempo de pandemia, a esperança, a fé é muito importante, a espiritualidade é muito importante, mas a religiosidade é comprovada cientificamente. A ciência ela fala que você estar em comunidade, você ter uma comunidade, ter amigos, congregar é muito importante para a saúde mental e física. Então foi comprovado
nessas pessoas que foram feitas essa pesquisa, que elas tiveram melhora na própria saúde, depois que elas começaram a congregar, a serem religiosos. Então, o resumo do artigo, ele fala que os participantes com alta espiritualidade e alta religiosidade tiveram melhores resultados em comparação com aqueles com baixa espiritualidade e baixa religiosidade, e em comparação com aqueles com alta espiritualidade, porém não tinham religiosidade. Então, comprova-se que a melhora deles tiveram melhora psicológica, nas relações sociais, no contato, no meio ambiente, tiveram mais otimismo e felicidade. Então, a ciência novamente comprovando a Bíblia. Porque os resultados mostraram uma associação entre sentido da vida e paz com menos depressão, mais qualidade de vida, paz com menos estresse, fé e religiosidade com mais qualidade de vida psicológica. E a gente sabe que as doenças psicológicas são o mal do século, né? Então, a Leila, psicóloga aqui, ela pode confirmar isso. E o sentido da vida e paz estavam mais fortemente associados com saúde. E aqueles com altos níveis de religiosidade intrínsecas, mas com baixos níveis de sentido de paz, tiveram os piores resultados do que aquele com baixa religiosidade e altos níveis de sentido e paz. Então, novamente, né? A ciência, ela aí conforma a importância da gente estar porque nós fomos criados para estar em sociedade, né, em comunidade, e a religiosidade, porque esse termo ele ficou um pouco banalizado, né, por causa de extremistas. Mas eu me refiro aqui às pessoas que congregam, né, que têm uma denominação, que segue aquele padrão de vida. Então, voltando para o tema, Jesus, né? Cristo, ele é a nossa maior esperança. E a gente espera a volta dele há mais de 2000 anos, né? Que ele virá para trazer ordem, dar fim aos caos em que vivemos. Então, ele foi morto, colocaram na cabeça dele colocaram uma coroa de espinhos como forma de zombaria, né? Mas quando nós encontrarmos com ele nos ares, a coroa que nós veremos será uma coroa de glória, né? Da qual os nossos olhos jamais viram. E a esperança versus o medo é uma experiência minha que eu tive. Eu vim de uma igreja, de outra denominação, desde criança, cresci no Evangelho, fui muito bem ensinada pelos meus pais, eu tenho uma gratidão imensa por isso. Mas a volta de Jesus, ela estava relacionada com muito medo. Eu tinha muito medo da volta de Jesus. E às vezes é até engraçado que quando a gente acreditava, né, no arrebatamento silencioso. Então, quando ficava tudo, chovia muito, apagava as luzes, ficava muito silêncio, falava assim, ai meu Deus, Jesus voltou e eu vou para o inferno. Então, eu tinha muito medo da volta de Jesus, eu não queria de jeito nenhum um amor absurdo pelas coisas desse mundo, né? Ai, mas eu não quero que Jesus volte não, porque eu quero continuar aqui, eu estou muito feliz com a minha família e tal. Então, o inimigo, ele deturpa essa nossa maior esperança. E ele traz medo, né? É uma ferramenta que ele traz justamente para a gente não aguardar a volta dele, né? Então, porém, Jesus, mesmo em aflição ali, na véspera de ser morto, ele nos deu a maior de toda a promessa. É onde está a base de nossa esperança. E o João vai ler para a gente, está em João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E é interessante que a Bíblia ela traz resposta para todos os nossos anseios, né, os nossos medos. E ele fala, né, não tenha medo, não turbe o vosso coração,
porque eu te prometi que eu vou voltar, eu vou te tirar desse mundo mal, né? E uma questão que muitas pessoas têm levantado, existe uma data predefinida para a volta de Cristo? Nós sabemos quando que Jesus vai voltar? A gente não sabe, né? Em Mateus 24, 36, diz que quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não sabia, né? Agora que ele subiu, ele já sabe, mas nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Isso é muito importante, porque se Jesus fosse voltar daqui 10 anos, isso poderia deixar a gente acomodado, né? Eu vou viver durante os próximos 9 anos de forma desregrada, e no último ano eu vou orar, vou jejuar e vou ser salvo. E não é assim, né? Jesus, ele traz para a gente que a gente tem um estilo de vida. E como que vai ser a volta dele? Então, em Mateus 24, 30, 31, ele refuta totalmente aquele pensamento que eu tinha, né? Do arrebatamento secreto. Deixa eu ler aqui com vocês. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Não é silencioso. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então todo olho verá. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz também: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, que dormem, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, serão arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Então nós subiremos e encontraremos com ele nos ares. Nós não desapareceremos, né? Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Existe maior esperança que essa, gente? A gente vai estar com o Senhor para sempre. Sabe? Mesmo se não existisse ruas de ouro, nada. Só de estar com o Senhor para sempre. Só a presença de Deus já é suficiente, né? Então... E o Espírito Santo, essa foi a parte que o Espírito Santo mais tocou no meu coração, que o que é preciso fazer enquanto a gente espera? Não é ficar sentado, eu fui salvo e vou aguardar agora a volta de Jesus, não. Ele deixa pra gente, né? Em Efésios 1:18, diz assim: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, o que fazer enquanto a gente espera a volta de Jesus? Ore continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17 diz, né? Orai sem cessar. Então, é preciso que nós tenhamos um estilo de vida de devocional diário, tirarmos um tempo para buscar o Senhor e para ter intimidade com Ele e com a Bíblia, né, com a palavra. Esteja com a mente sempre ligada, conversando com Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante na minha mãe, ela também foi criada no Evangelho, e ela, em tudo que ela está fazendo, gente, o dia inteiro minha mãe está orando. Ela está fazendo almoço, ela está assim: Senhor, muito obrigada por esse alimento. Eu te exalto porque o Senhor é bom. E ela vai, o tempo todo, ela vai adorando. Porque a gente acha que orar sem cessar vai ficar ajoelhado o dia inteiro, não fazer nada, não trabalhar. Mas não, é a nossa mente estar o tempo todo ligado com o Senhor, que aí não abre brecha para pensamentos maus, para coisa ruim, para ansiedade, para o medo. Então, estar com a mente conectada o tempo todo com o Senhor. Estudar as Escrituras, né? A melhor forma, a forma mais eficaz de Jesus falar com a gente, de Deus falar com a gente, é através da palavra. Ela é o maior instrumento de Deus para que o conheçamos.
é inspirada por Ele, ela é nossa proteção e contém todas as respostas que precisamos e nos protege do pecado, né? Em Salmo 119, 11 e 12 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina os meus estatutos. É interessante que quando a gente é criança, a gente não quer ir para escola sabatina, escola bíblica, no meu caso, né, quando eu era criança, a escola dominical. Mas hoje eu percebo quão é importante aqueles versículos pequenos que a gente decora, porque muitas das vezes, na hora da dificuldade, você não tem palavras para orar. E a gente ora a Bíblia, né? E aí a própria palavra ela vai trazendo conforto, vai trazendo a memória. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me guarda. Então vai trazendo as próprias palavras da Bíblia, a memória, a gente vai orando e Deus vai confortando o nosso coração quando a gente não tem palavras, né? Ame o próximo, né? A Bíblia deixa isso muito claro, porque Deus, Ele é amor, é a essência dEle o amor. E se nós somos filhos dEle, nós também devemos amar, né? Mas ame o próximo como a ti mesmo. Vou falar mais à frente sobre isso também. E em 1 João 4,16 diz: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ame em palavras, ame em atitudes, em serviço, em oração. Ame através de doações de dinheiro, de objetos, de afeto, de ouvido, de abraço, de acolhida, de perdão, tempo, companhia, afago. Não economize no amor, quanto mais se dá, se recebe. Muita gente precisa de ser ouvida, sabe? Assim, a gente percebe que tem pessoas que muitas das vezes elas não querem coisas materiais, elas querem ser ouvidas, elas querem ser abraçadas. Então, que nós possamos ser esse alívio para as pessoas mesmo, né? Deus colocou aqui para a gente ser luz e para a gente amar em atitude. Amor não é só dizer que ama, né? O amor, ele flui em atitude, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então a gente precisa transmitir esse amor, né? Seja fiel. Sejam suas palavras dignas de honra. Viva de acordo com as Escrituras, sendo fiéis nos dízimos e ofertas, cumprindo suas promessas, pagando suas dívidas, não falando mal do seu irmão. Vivam uma vida de acordo com o reino, dando um bom testemunho, falando somente a verdade e vivendo em harmonia com os que estão próximos de você. Tiago 5,12 diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em condenação. É a questão do testemunho, né? Nós, como cristãos, a gente precisa dar um bom testemunho, porque as pessoas estão apostos para nos julgar. Então, sermos fiéis, sermos justos nas nossas decisões, sermos honestos em tudo que nós fizermos. São pequenas coisas que a gente, às vezes, acha que nem tem tanta importância, mas é ali que a gente representa o reino, porque nós somos, né, representantes do reino aqui na terra. Então, é um troco a mais que você recebeu, que você precisa dar, mesmo que seja pouca coisa, que para você não tenha nenhuma diferença, mas é o sentido da ação, de ser fiel como um todo, né? Anunciar o evangelho, né? Em Marcos 16:15, diz, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, o sentido mesmo do cristianismo, né, de ser evangélico, é aquele que prega o evangelho. Então, é uma ação que ela deve estar sempre atrelada ao nosso dia a dia. Tudo que nós fizermos, a gente pregar o evangelho. Então, fale do amor de Deus às pessoas e, se preciso, use até palavras.
Viva de forma com que as pessoas vejam Cristo em você. Tenha um semblante amável. Trate bem as pessoas. Seja cortês. Use sua profissão para benefício das pessoas e nunca percam a oportunidade de evangelizar. Eu estava conversando hoje com uma prima minha e ela falando, né, que ela tinha um sonho de ter uma profissão e não pôde estudar e tal. E aí eu falei com ela, olha, se a sua profissão é ser mãe e dona de casa, que é uma das profissões lindas, que eu acho muito bonita, então adore a Deus através da sua profissão. Sabe, quando você estiver limpando casa, agradeça a Deus, exalte a Deus pela sua casa, faça o seu melhor. E eu, na minha profissão também, como arquiteta, entender o propósito daquilo. Nada, nenhuma profissão, nenhum emprego faz sentido se nós não fazemos o nome de Deus conhecido, se nós não exaltamos o nome de Deus através da nossa profissão. Então, tudo que nós fizermos seja feito com excelência. Sabe, seja bem feito, seja feito com amor. Mesmo que a gente esteja num dia difícil, cansados, que a gente procure, né, servir a Deus através da nossa profissão. Porque Deus colocou a gente aqui, Ele nos deu dons, nos deu talentos, para cada um de forma diferente, mas para que a gente esteja em lugares diferentes, né? Ele não nos colocou separados do mundo, não. Ele nos colocou para que onde estivermos, o que estivermos fazendo, nós possamos levar o nome dele conhecido, né? Pratique a mordomia. É uma das coisas, nós, falando de mulher, né, no Ministério da Mulher, nós temos uma certa dificuldade, porque muitas das vezes a gente coloca, eu não no meu caso, mas quem tem filho, coloca a necessidade dos filhos à frente, do marido, da casa, do trabalho e tudo, e a gente sempre vai ficando para depois, e se a gente não cuida da gente mesmo, a gente vai ter uma séria dificuldade de cuidar de outra coisa. Então, tirar um momento para você mesmo, para se cuidar, homem também, né? Para ficar a sós ali, tendo um momento de reflexão, consigo mesmo, com os próprios pensamentos, orando constantemente. É muito importante para nós mulheres também, né? Podermos tirar um dia de beleza para a gente, com as amigas ou sozinho. Isso é muito importante. É uma forma também de adorar a Deus, de agradecer a Deus pelo corpo que Ele nos deu, né? Alimentando bem, buscando, né, cuidar do templo do Espírito Santo. E também cuide do ambiente que você vive. Transforme sua casa em um lar, em um lugar agradável, organizado e limpo. Vou puxar um pouco essa sardinha aqui para a arquitetura. Às vezes as pessoas acham, né, que a arquitetura é algo muito distante, enfim. Mas todo mundo pode ter um ambiente, um lar agradável, um ambiente acolhedor. Existem muitos artifícios que vocês podem usar, como o uso de plantas, ele humaniza o ambiente, uma cortina, ele veste uma parede, um tapete. Pequenos elementos que podem transformar uma casa em um lar. E a neurociência mesmo, ela tem estudado a influência dos ambientes na vida, na mente das pessoas, na saúde mental. Tem um artigo, Lives of Machine, ele estuda a influência dos ambientes justamente na saúde mental, em como que pode levar uma pessoa a se tornar uma pessoa calma ou uma pessoa agressiva. E, inclusive, o meu TCC é sobre isso, né? Porque o ambiente ele pode gerar cura ou ele pode adoecer. Então, se você tem uma casa com muita coisa, se você é muito consumista, tem muitas informações, o próprio ambiente ele já vai te cansar. Você vai chegar num ambiente, você vai se sentir cansado. Então, buscar um ambiente limpo, organizado. Eu não falo de coisas caras, coisas chiques, não. Mas ter um toque ali de carinho, de amor, uma toalhinha de mesa, um quadro na parede, tudo isso humaniza o ambiente e deixa um local mais aconchegado. Por quê? Você vai estar com a sua família, as pessoas mais importantes do mundo para você é sua família, né? Então, procurar gerar um ambiente ali de calma, ter um local de oração, que seja um local silencioso, que tenha umas almofadas, que seja confortável para você orar, para ler a Bíblia. Isso é muito importante. Seja menos consumista, busque uma vida com menos coisas, cuide do seu dinheiro,
Procure adquirir objetos que tenham qualidade e maior durabilidade. Seja um bom cidadão, cumprindo as leis, pagando impostos, preservando a ordem e a limpeza. Evite o desperdício. Proteja a natureza que Deus nos deu para cuidar e nos fornece alimentos, remédios, saúde e bem-estar. Então, Deus, quando Ele cria, né, a terra, Ele criou uma terra perfeita. E Ele deu para o homem cuidar. E hoje, infelizmente, o homem tem destruído a natureza. E ela é fonte de saúde, né? De remédio, ela é fonte de alimento para a gente. Pode perguntar para 100% das pessoas e elas vão, 100% vai te responder. Se você pensa, está muito cansado da cidade, você quer descansar, todo mundo vai para onde? Para a natureza. Vai para a praia, vai para o campo, vai para uma cachoeira, mas sempre busca a natureza. Existe um termo que é a biofilia. É uma filiação inerente à natureza. É uma necessidade que nós temos de estar em meio natural. A ciência, novamente, confirmando a Bíblia. Nós somos feitos para ficar em meio natural. Tanto, né, que os 8 remédios naturais, vamos falar comigo? Os 8 remédios naturais. Luz solar, ar puro, água, repouso, confiança em Deus, alimentação saudável, atividade física e temperança. Exatamente. Então, a maior parte desses remédios naturais estão em meio natural, né? É muito importante a gente preservar a natureza, ensinar os nossos filhos, né, as futuras gerações, da importância disso. Isso é mordomia. As pessoas entendem que mordomia é você ser servido, né? Mas é o contrário, é nós servirmos, é cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Muito importante é a gente não acomodar, né? Não nos acomodarmos, nós fomos salvos e pronto, acabou. Não. Porque eu fui salvo, eu quero que outras pessoas conheçam esse Deus. Quando você tem uma notícia muito legal, você fez uma descoberta, você não consegue guardar para si mesmo. Aquilo mudou sua vida. Então, da mesma forma, quando nós somos salvos, a gente não pode guardar para a gente mesmo. Então, a gente precisa contar para as outras pessoas, né? A salvação ela é pela graça, mas a demonstração prática de que fomos salvos são os frutos que produzimos. O que não quer dizer que não pecaremos mais. Porém, ao pecar, ouvimos a voz do Espírito Santo que nos convence do pecado, pedimos perdão a Deus e retornamos para o caminho. Em Hebreus 4, 7, na parte B, diz: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Eu lembro de uma palavra que o pastor pregou, que isso mudou muito a minha visão sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E eu não entendia da forma que ele explicou e que é muito interessante, que é você resistir ao Espírito Santo. Você está pecando, o Espírito Santo vai te incomodando, mas chega um ponto que ele fala, olha, já não dá mais. E aí que é preocupante, porque você já nem percebe mais que está no pecado, né? E como o João mesmo deu um exemplo, que a gente é um pecador, mas nós não podemos ser pecadeiros, né? O pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. Nós jamais deixaremos de pecar aqui na terra enquanto Cristo não vier. Somente depois que Ele vier. Mas enquanto estivermos aqui, que o pecado em nossa vida seja um acidente, para que o Espírito Santo não se afaste de nós, né? Sejam santos, né? Deus, ele, inclusive na Bíblia, quando ela quer dar ênfase, né? Ela fala 3 vezes. Então, Deus, ele é santo, santo e santo. Então, ele é santo demais. E tudo que não é santo não dá. Ele não consegue, né? Tanto que quando Jesus estava na cruz, Deus, ele se afasta porque ele não conseguia ver tanta sujeira, sabe? Tanta impureza ali do mundo todo sobre Jesus, porque ele não consegue, Deus ele não consegue ficar perto daquilo que não é santo, daquilo que é impuro. Então, que nós sejamos santos, né?
E o ser santo, ele não implica só em fazer coisas, mas em grande parte deixar de fazer, né? Deixar de assistir coisas que podem levar a pecado, deixar de estar em lugares, em certas companhias, certos tipos de conversa, fazer coisas. Então a própria palavra diz, né, que se teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Então se seus amigos te fazem pecar, sinto muito, gente. Ou vocês convertam seus amigos com seu testemunho, com muita oração, ou vocês se afastem. Porque a tendência é muito grande da gente sempre cair, né? Então, o segredo mesmo da santidade está em afastar-se do mal. Uma coisa que eu quero trazer para a gente também, a gente está falando de esperança, né? A gente está falando de qualidade de vida, né? O que fazer até que Jesus não volte. Nós vivemos uma situação atípica, nós estamos em uma pandemia e tem crescido muito a questão das fake news, de notícias ruins, e as pessoas espalham muito. Evitem, sabe? Evitem assistir jornal que fala demais sobre isso. Protejam a saúde mental de vocês, né? A mordomia também é autocuidado, é proteger. Então, se você tem uma pessoa do seu convívio, que ela é uma pessoa espiritualmente pesada, que ela só reclama, que ela só traz notícia ruim, se afaste dessa pessoa, se for possível. Então busque trazer beleza para a sua vida. Ouça músicas boas. Sabe, Deus, Ele é um Deus de beleza, gente. Ele é um Deus de detalhes. Então, vocês veem a natureza, como que a natureza é perfeita. E cada dia mais o design, ele tem se inspirado na natureza. Porque o maior padrão de beleza que nós temos é a natureza, gente. Então, procurem estar entre coisas belas. A Bíblia é um livro poético, é lindo, os salmos são lindos. E procurem ler poesias, procurem ouvir músicas bonitas, procurem estar em um ambiente belo mesmo de sua casa. Pinte uma parede de uma cor, compre um quadro. Vocês acham? Quadro, opções baratas no mercado para comprar. Então, tragam beleza para a vida de vocês. Pessoas que trazem leveza para a vida de vocês. Tenham flores em casa, na janela, sabe? Tragam isso para vocês. É importante, é muito importante. Porque se não fosse assim, Deus não teria criado os nossos sentidos, né? Ele criou a visão para a gente ver coisas bonitas, né? A audição para ouvirmos coisas belas, músicas belas. A nossa igreja tem louvores muito bonitos, gente, de altíssima qualidade. Música clássica, de instrumentos também que são lindos. Existem muita beleza também para a gente ver. Estar em ambiente natural também é muito bom. Então, é importante, né? E em Hebreus 9, 28, diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Então, que nós possamos aguardar ansiosamente a volta de Jesus. Assim como uma noiva, né? Ela aguarda o dia do seu casamento, ela se prepara, ela se programa, ela vai no salão de beleza, ela faz tratamento de beleza por 6 meses, e aí ela faz cursos, ela busca. Assim devemos ser para encontrar com o nosso noivo, né? E quanto mais estivermos preparados, mais íntimos nós estaremos com Deus. Então, quando a gente chegar no céu, não vai ser tanta surpresa, porque a gente já vive a atmosfera celestial aqui. E é isso, né? Jesus, quando ele ensina a gente a orar, ele diz: venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Então, ele quer que nós vivamos o reino dele aqui na terra. Vivamos como se a gente já estivesse no céu, gente. Essa é a esperança que nós temos. Então, que a gente possa viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje, e que não vai ser surpresa, não vai ser triste, vai ser muito alegre, vai ser muito feliz. Nós encontraremos com Ele, nós vamos rever aquelas pessoas que já se foram, né? É uma grande esperança. E em 1 Coríntios, né, Paulo deixa também para a gente: portanto, meus amados irmãos,
Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Jamais será inútil, né? E falando em beleza, né? E usar os dons que Deus nos deu também para o reino dele. Deus, ele me deu um dom que não é meu. Eu jamais seria capaz, né? De traduzir em palavras, assim. O Espírito Santo, ele me traz poemas. E eu gosto de escrever, sempre que eu estou falando para os irmãos, eu gosto de trazer também, de certa forma, é como se eu fosse uma porta-voz do Espírito Santo, né? Ele está falando com vocês através de mim. Quão linda esperança nós temos de ver Cristo nas nuvens do céu, em glória, surgindo com os anjos. Ah, como é bom ser fiel. Não há amor maior que o dele, em se entregar para me salvar. E a resposta a esse sacrifício é anunciar que em breve ele voltará. Oh, quão alegre será encontrar com meu Salvador, em glória, regozijando eternamente, na terra onde não haverá mais dor. Enquanto não chega o dia, vou vivendo pela fé, crendo em sua promessa, pois sei que fiel ele é. Hei de encontrá-lo um dia, que ele voltará não é nenhum segredo, e ele virá para nos levar para os céus e arrancará de nós todo medo. Quando será eu não sei, mas pronta estou a esperar. Vivo os meus dias ansiando para meu noivo nas nuvens encontrar. Prepare-se também, ó igreja, para com Jesus se encontrar. Procuremos pregar o evangelho para a sua vinda abreviar. Orando continuamente, dia e noite sem cessar. E tudo que fizermos seja feito para seu nome adorar. Seja em minha casa, em família, em meu trabalho ou lazer, é preciso falar de Cristo, para deste amor o mundo conhecer. Sejamos mordomos leais, cuidando do que Ele nos deu, de nossa família, nossa saúde e nossa casa, do planeta que Ele nos concedeu. Enquanto espero, eu vivo em constante santificação, pois é Jesus que me capacita, Ele é o autor da minha salvação. Que possamos todos os dias viver em nossa vida a atmosfera do céu, em comunhão constante com Cristo, que sempre nos foi fiel. Que nossa esperança jamais acabe, pois no Senhor ela se renova todo dia. Ele nos prometeu que estaria conosco e de nós sempre cuidaria. Sendo pequeno como somos, representantes do reino aqui na terra, levando ao mundo Cristo, que é o alento para este mundo em guerra. E mesmo cansados ou desanimados, possamos ter a certeza que nossa esperança está no Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza. E sua vinda se aproximam, creiam, Ele virá. E toda a terra verá sua glória. Oh, quão lindo esse dia será! Juntamente com Ele subiremos para as celestiais mansões. Que esta esperança encontre morada dentro dos nossos corações. Eternamente nos céus, louvaremos e entoaremos glória ao nosso Redentor, o Senhor, escritor de nossa história. Amém. Amém.